para iniciarmos o concurso de teses do 15º Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Para iniciar os trabalhos, anuncio a composição da mesa, que é formada pela coordenadora da banca, Cíntia Guedes, defensora pública do Rio de Janeiro, pela membra da banca, Ana Mônica Anselmo de Amorim, defensora pública do Ceará, e pelo defensor público do Pará, José Aníjar Fragoso Rei, além da professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, Franciele Silva Cardoso, representante da academia. O 15º Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos agradece o patrocínio da editora de Plácido, da JX, da Market Club, e agradecemos o especial apoio da Defensoria Pública do Estado de Goiás, da Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a ENADEP, do Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, o CONDEG, e do Banco Sicobi. Passo, nesse momento, a palavra à coordenadora da banca, Cíntia Guedes, que coordenará os trabalhos. Olá, boa tarde a todos e todas. É uma honra para nós estarmos aqui integrando a banca do concurso de teses, que a gente sabe que é o ponto alto aqui do CONADEP. Antes da gente começar a apresentação, eu queria só informar para vocês que a tese de número 9, que é a da colega Graziela Capone, do Pará, não vai ser apresentada aqui no CONADEP, aqui, ao vivo para vocês, porque a colega está grávida de 38 semanas, ela é do Pará, e ela não tinha condições de vir apresentar presencialmente. Então, ela fez um requerimento, nós da banca deliberamos, e ela fez uma apresentação por Zoom. O CONADEP não conseguiu disponibilizar uma forma de que ela conseguisse apresentar para todos. Para que ela não ficasse sem apresentar, nós a assistimos agora, nós demos uma ligação de Zoom, ela apresentou de forma síncrona, com os mesmos 10 minutos que todos os outros, para a gente não ter nenhuma quebra de isonomia, mas, infelizmente, o público não vai conseguir assistir. Então, a gente não vai ter a apresentação número 9 da Graziela Capone. Dito isso, as apresentações são 10 minutos, a gente vai controlar o tempo para que a gente não tenha um estouro muito grande de tempo, né? Ontem, ela vai começar. Ontem a gente acabou ficando aqui até muito tarde, então vamos tentar manter ao máximo, já pedindo a todos os que vão apresentar para tentar manter ao máximo o tempo dos 10 minutos. E vamos começar, então, a primeira tese que a gente tem é de Santa Catarina, da colega Anne Auras, que é sobre a aplicabilidade da Lei 11.340, que é a Lei da Maria da Penha, a mulheres submetidas à exploração sexual, interpretação à luz do protocolo CNJ para julgamento com perspectiva de gênero. Muito obrigada. Boa tarde, colegas, boa tarde à banca. Bom, eu sou coordenadora do NUDEM, do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, da Defensoria em Santa Catarina. E uma das funções, do NUDEM, dos núcleos especializados, é prestar suporte, apoio técnico-jurídico para as colegas, defensoras e defensores, quando estão atuando em questões relacionadas aos direitos das mulheres. E essa tese foi construída nesse contexto. Houve uma defensora da comarca de Criciúma, que é uma comarca lá no sul do estado, que provocou no NUDEM a respeito de uma situação que chegou até ela, e era uma situação bem complexa. O caso que foi submetido para apreciação do NUDEM dizia respeito à Operação Libertas, uma operação que foi desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, DPU, que libertou, resgatou do trabalho análogo à de escravidão mulheres trans e travestis que eram exploradas sexualmente por uma associação criminosa. É uma associação que mantinha essas mulheres num alojamento em péssimas condições, elas moravam e trabalhavam, prestavam serviços sexuais nesse alojamento, e acabavam ficando vinculadas a essa associação por dívidas impagáveis, por multas, por diárias, procedimentos estéticos que elas realizavam e ficavam depois comprometidas com essas dívidas, além de muitas ameaças e violência física, agressões contra elas. Foi reconhecido que elas estavam em trabalho análogo à escravidão e elas foram resgatadas nessa operação.
chegou à Defensoria de Criciúma essa demanda de que essas mulheres, agora resgatadas e que estavam nas ruas de Criciúma, né, estavam em Criciúma, estavam sofrendo ameaças por parte de pessoas relacionadas a essa associação criminosa que as explorava. E a defensora tinha dúvidas se podia pedir medidas protetivas de urgência em favor delas, inclusive a medida de inclusão na Rede Catarina, que é a nossa Patrulha Maria da Penha, por parte da Polícia Militar lá em Santa Catarina. De início, né, se poderia dizer que não se aplicaria a Lei Maria da Penha, porque, no caso, não havia uma relação íntima de afeto entre agressores e vítimas, né, não havia uma relação familiar, né, e até porque também, né, a associação criminosa era composta também por mulheres. Então, eram mulheres explorando sexualmente outras mulheres. E, na época, também nem havia, né, esse entendimento do STJ, hoje já consolidado, de que a Lei Maria da Penha se aplica a mulheres trans. Né? Na época, isso aí foi início de 2022, né, esse entendimento veio em abril de 2022, então também tinha esse ponto controvertido. Nós passamos, então, no âmbito do NUDEM, a construir essa tese, né, baseada, preliminarmente, né, em normativas internacionais e nacionais que tratam da questão de eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da necessidade do sistema de justiça operar a partir de uma perspectiva de gênero, né, que nada mais é do que o sistema de justiça reconhecer a existência de desigualdades estruturais entre homens e mulheres e a necessidade de operar, de atuar para superar essas desigualdades, né, em vistas, né, buscando uma igualdade material. Com isso, nós recorremos à Convenção CEDAW da ONU, a Recomendação 35 do Comitê CEDAW, que fala do acesso das mulheres à justiça, a Convenção de Belém do Pará, as regras de Brasília sobre acesso à justiça das pessoas em condição de vulnerabilidade, a própria Constituição Federal, e chegamos ao protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero, que é um protocolo de 2021, né, e que trata justamente da atuação, né, do judiciário, do sistema de justiça como um todo também, com perspectiva de gênero. Né, e há uma recomendação do CNJ para que o judiciário, de forma geral, aplique, né, esse protocolo. Né. Eu trouxe aqui um trecho do protocolo, né, que justamente resume o que é a perspectiva de gênero. Né. Em um mundo de desigualdades estruturais, julgar de maneira abstrata, alheia à forma como as desigualdades operam em casos concretos, perpetua assimetrias e não colabora para a aplicação de um direito emancipatório. Passamos, então, eu não tenho tempo aqui com 10 minutos de expor de que modo, né, que esse protocolo traz ferramentas analíticas e um guia interpretativo para guiar decisões baseadas em gênero, mas então eu vou passar diretamente para a nossa construção, né, da nossa tese. Inicialmente a gente se pergunta, né, existem assimetrias de gênero e desigualdades estruturais relevantes no caso que está sendo submetido à apreciação da Defensoria, do Judiciário, enfim? E, no caso, sim, eram evidentes essas assimetrias, né, existentes entre essas mulheres exploradas sexualmente, né, mulheres trans, e as pessoas que as exploravam. Né, não apenas por conta dos marcadores sociais de gênero, né, e de identidade de gênero, porque eram mulheres trans, né, que a gente sabe que são hipervulneráveis no nosso país. Né, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, mas também, né, havia aí um recorte de raça e de classe social, né, mulheres negras e mulheres pobres, né? Também mulheres que exerciam a prostituição, né? Também trouxemos o debate feminista a respeito da prostituição, porque foi nessa condição que elas conheceram, né, essas pessoas que são as agressoras, as suas agressoras, suas exploradoras. Reconhecendo, então, a existência dessa assimetria de poder entre as partes, passamos a nos perguntar, né, se a Lei Maria da Penha seria aplicável ao caso e, sendo aplicável, se ela seria compatível com o arcabouço constitucional, se ela contribui para superar desigualdades de poder. Inicialmente, né, enquadramos aqui a violência que elas sofreram originalmente como violência sexual, na forma da Lei Maria da Penha. Né, ali eu trouxe aqui o dispositivo, artigo 7º, inciso 3º, que fala como forma de violência sexual, né, forçar alguém à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, que era justamente, né, a forma como elas eram exploradas. Né, então, a gente poderia considerar que havia violência sexual. Né, se poderia perguntar também, poxa, mas as agressoras, quem explorava essas mulheres e ameaçava, eram também mulheres. Mas aí nós trouxemos, né, que de certa forma, pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial, no sentido de que o gênero de quem agride não é relevante, né, para configurar a aplicação ou não da Lei Maria da Penha. O que é relevante é que a violência seja baseada no gênero e que o gênero da vítima seja mulher. Né. Eu trouxe, então, entendimentos aqui da Alice Bianchini, Maria Berenice Dias, da Lia Zanota Machado, antropóloga, e também, né, precedentes como esse, né, do STJ, que fala que o que precisa estar configurado
considerado é o estado de vulnerabilidade, caracterizado por uma relação de poder e submissão que estava presente no caso. Finalmente, aqui a questão mais controvertida, que seria o fato da violência, da agressão, não acontecer no âmbito de um relacionamento íntimo e nem familiar. Mas no caso, e como boa parte dos casos que envolve exploração sexual de mulheres, havia coabitação entre agressoras e agredidas. Essas mulheres viviam no mesmo alojamento, conviviam no mesmo local, onde elas prestavam serviços e moravam. Então, havia aqui no âmbito de uma unidade doméstica, considerado pela Lei Maria da Penha no artigo 5º, inciso 1º, um espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregadas. Então, se considera que, no caso, havendo essa coabitação, poderia sim configurar a relação doméstica e familiar que envolve a aplicação da Lei Maria da Penha. O Judiciário brasileiro já consolidou, inclusive já tem entendimentos no sentido de que a violência praticada contra a empregada doméstica por parte do empregador doméstico também pode configurar violência doméstica e familiar, mesmo que não seja alguém com convívio permanente, mesmo que seja, por exemplo, um familiar do empregador doméstico que de vez em quando apareça na casa e violente essa empregada doméstica. Então, no caso aqui, havendo esse espaço de convivência, poderia sim ser aplicada a Lei Maria da Penha, se configurar a violência doméstica e familiar. Então, nós construímos essa tese, só para não perder o meu tempo, no sentido de que era, sim, possível aplicar a Lei Maria da Penha, porque poderia configurar a violência doméstica e familiar contra a mulher, sim, ainda que elas não convivessem mais, porque essas mulheres já haviam sido resgatadas pela Operação Libertas, não conviviam mais com as agressoras, mas o que importa, no caso, é que existia um nexo de causalidade entre a agressão sofrida e a relação de intimidade pré-existente, a relação de intimidade que surgiu quando havia essa convivência. Então, construímos essa tese, enviamos para a Defensoria de Criciúma, que utilizou essa argumentação na petição, requerendo as medidas protetivas e a inclusão dessas mulheres na Rede Catarina, Patrulha Maria da Penha. E aqui, então, tratamos também de uma tese exitosa, porque nós conseguimos uma decisão bem inovadora, bem inédita, que o Judiciário de Criciúma, em Santa Catarina, reconhecesse que, sim, essas mulheres sofreram violência doméstica e familiar, sofriam violência doméstica e familiar e faziam jus, então, a medidas protetivas de urgência e a inclusão na Patrulha Maria da Penha. Então, elas foram incluídas nessa rede de proteção. E, bom, é uma tese que muito nos orgulhou na época, pelo seu ineditismo, e por toda a construção que ela envolveu, e mostra também o trabalho da Defensoria Pública de Santa Catarina na defesa da população, do grupo social, que talvez seja um dos mais vulneráveis, mais vulnerabilizados do nosso país, que são mulheres trans, travestis, negras, pobres, prostitutas, e que eu acho que serve como precedente, serve também como parâmetro para decisões do resto do país, decisões guiadas pela perspectiva de gênero. Obrigada. Obrigado, Anne. Vamos chamar, então, o próximo, do Rio Grande do Sul, tese da colega Maria Dinair Gonçalves, cujo tema é proposta de reposicionamento da Defensoria Pública enquanto via de acesso à justiça em litígios que envolvem criança e adolescente vítimas. Quero cumprimentar inicialmente a banca examinadora, aos colegas presentes, agradecer a presença de todos e dizer que, explicar até por que eu estou aqui, uma defensora pública aposentada, tratando de temas que 34 anos da Constituição Federal já consta, que pela primeira vez criança e adolescente fez parte da Constituição Federal. E tem prioridade absoluta, e a lei do Estatuto da Criança e Adolescente apresenta como a Convenção Internacional a proteção integral da criança e adolescente. Mas por que, então, eu estou aqui? Eu estou aqui porque os antigos, em geral, são precursores. E a juventude, e criança e adolescente vulnerável, sempre vai existir num país de desigualdade como o nosso. Então, a tese, reposicionamento da Defensoria Pública enquanto acesso à justiça em lides que envolvem criança e adolescente vítima,
Esta tese fundamenta-se em quatro princípios. Número 1, afirmação, valorização institucional e fortalecimento social da Defensoria Pública no seu papel fundamental aqui proposto, proteção e defesa integral da criança e adolescente vulnerável. Para tanto, é incontornável que